Esse é o Tribcondcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e eu estou aqui com os meus colegas advogados tributaristas Périson Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Périson. Oi, Marcelo. Oi, Luciana. Tudo bem? Tudo bem. No nosso tema de hoje, nós vamos tratar sobre compensações tributárias. Vamos analisar esse instituto, os seus fundamentos e os seus limites. E para começar, nós vamos abordar a origem da compensação. Pérez, você pode explicar como é que esse conceito surgiu e quais são os principais fundamentos? Bom, Luciana, compensação, ela nasce de uma ideia fundamental, constitucional e até razoável de equidade. Né? Se eu sou credor e devedor de uma mesma pessoa, nada mais justo que nós façamos um encontro de contas. Né? Não seria justo, equânime, que o devedor ele prosseguisse com a cobrança daquilo que ele entende devido, do crédito que ele tem contra mim, e ao mesmo tempo exigisse que eu esperasse o momento mais adequado para ele para fazer a quitação do que me deve. Então, nasce da equidade e do próprio direito de propriedade. Essa noção foi captada pelo Código Civil Brasileiro, desde a sua instituição, onde se estabeleceu que alguém que seja devedor e credor ao mesmo tempo, né, ele possa fazer o encontro de contas e compensar, assim, o que deve com aquilo que tem para receber. O Código Tributário Nacional, no artigo 1562, estabelece que a compensação é modalidade de extinção do crédito tributário. E o artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários com débitos tributários da mesma entidade, nos termos da lei. Reporta a lei em sentido estrito, né, elaborada pelo Poder Legislativo como única competente a estabelecer condições. Veja, estabelecer condições não é inviabilizar, nem muito menos a inviabilização ou mitigação desse direito pode ser estabelecido de forma autônoma por regulamentos, instruções que não sejam emanadas do Poder Legislativo. E, Marcelo, quais são os requisitos para a compensação tributária? A gente pode apontar que para você ter uma compensação tributária, primeiro você tem que ter obrigações recíprocas entre fisco e contribuinte. Você tem também que ter dívida líquida e certa. Agora, principalmente, você tem que ter autorização legal, porque a compensação ela está subordinada ao princípio da legalidade. Aqui o artigo 170, tá, no CTN, ele já estabelece que a lei pode, nas condições e sobre garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários. Então, é a lei que estabelece, tá? E quando ela fala assim, atribuir a autoridade administrativa em cada caso, ela também não está dando uma carta branca para a administração tributária, seja estadual, municipal ou federal, para criar requisitos diferentes daqueles que estão em lei ou, de alguma forma, tentar restringir aquele direito estabelecido em lei. Quem estabelece a regra de compensação é a lei. Tá? A norma infralegal que vai vir pela autoridade administrativa, ela não pode fazer nenhum tipo de restrição. Ela tem que simplesmente operacionalizar aquilo que a lei já prevê. Mas a gente tem visto em diversos casos hipóteses em que a administração tributária, por meio de instruções normativas, tenta restringir esses direitos de compensação, mas isso tem sido constantemente afastado pelo Poder Judiciário e muitas vezes até pelo próprio Tribunal Administrativo, tá? Quando tem discussão sobre a compensação na esfera administrativa. E, Périson, quais são os efeitos da compensação tributária? Os efeitos eles estão regulados no 156, quer dizer, é extintivo do crédito tributário, e também regulamentado pelas normas, né, de cada ente federado, principalmente a União Federal, né, alguns estados e municípios só que têm normas de compensação, a maioria não tem, né, ou quando tem é provisória, não permite a compensação de determinados créditos dentro de algum programa fiscal durante determinado tempo, né, mas no âmbito federal
a compensação está regulamentada por lei como extintiva do crédito tributário sob condição resolutória de posterior análise e homologação pelo fisco. O que é sob condição resolutória? Se geram desde a declaração do contribuinte, os efeitos de quitação, então aquilo está quitado, não está suspenso, não está com a exigibilidade suspensa, não, está quitado. Até que o fisco analise. Se o fisco analisar e concordar, se ratifica o que já foi fixado desde a declaração. Se o fisco discordar, e ele tem um prazo de 5 anos para fazer isso, vai se iniciar um processo administrativo, um contencioso administrativo, sobre a discussão da homologação da compensação, e o contribuinte vai ter a suspensão da exigibilidade enquanto tiver com essa discussão administrativa em aberto. Agora, outro efeito importante, que muitas vezes é esquecido nos debates sobre compensação tributária, é o efeito orçamentário. A compensação, ela vale para o governo como moeda forte. Ela entra no Tesouro como receita primária. Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal acabou de reafirmar que débitos compensados, quer dizer, valores recebidos pelo Estado, pelo município, pela União Federal, recebidos mediante compensação, quer dizer, encontro de contas com débitos que esses entes possuem, essa compensação ela deve, inclusive, gerar repartição de receitas dos tributos com os outros entes federados, no caso em que essa repartição é obrigatória pela Constituição. Então, por exemplo, uma parcela do ICMS, ele fica com os municípios. Uma parcela dos impostos federais são repartidos com os estados. Então, essa repartição deve ser executada mesmo quando os valores não são pagos com espécie, com dinheiro em espécie. Eles são pagos mediante essas declarações de compensação, que são consideradas moeda forte. Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal estabelece a obrigatoriedade dessa repartição no momento da declaração. Uhum. E Marcelo, quais são os créditos tributários que podem ser objeto de uma compensação? Principalmente o pagamento indevido ou a maior. E esse pagamento indevido ou a maior, a gente já tem... Vamos abrir em duas frentes. A gente tem o pagamento indevido a maior, que é aquele que o contribuinte faz o recolhimento do tributo. Por exemplo, na esfera federal, um DARF maior do que deveria ter pago. Então, aquela diferença, ele comprovando a existência daquela diferença, ele pode fazer a compensação desse crédito com outros débitos federais. E aí a gente tem também outro pagamento indevido a maior, que é aquele que é reconhecido pelo Poder Judiciário, como o indébito tributário, aquele que foi recolhido com base de uma lei vigente, mas que ela acabou sendo afastada pelo Judiciário, então foi considerado um pagamento indevido, e aí com a força da decisão judicial, ele também pode fazer a compensação desse crédito. Na esfera federal, também a gente tem os créditos presumidos, por exemplo, de PIS/COFINS, que também podem ser objeto de compensação, quando são relativos aos insumos de produção, dentro do processo produtivo que vai ser depois destinado à exportação. Então, você pode utilizar também o Instituto da Compensação para esses valores de créditos presumidos. E... outro ponto também, eu estou falando de federal, mas assim, você tem os créditos, tanto créditos tributários estaduais e municipais também podem ser objeto de compensação, desde que haja legislação específica para isso. Outro ponto interessante que pode ser objeto também são os precatórios. A gente já teve legislações estaduais e municipais aqui no estado de São Paulo e no município de São Paulo que autorizavam a utilização de precatórios para compensação com débitos tributários. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de utilização desses precatórios, né, mas dentro de regimes de transação tributária, negócios jurídicos processuais, tanto o Estado de São Paulo quanto a Receita Federal, a União Federal, também já estabeleceram a possibilidade de utilização desses precatórios para compensação para pagamento de determinados débitos, né? Até a gente fez um podcast específico sobre precatórios, também que pode ser acessado, que vai ter mais até esclarecimentos sobre esses pontos específicos.
Sobre esse ponto, acrescentar que realmente a utilização de precatório para quitação de débito tributário dentro de programas de transação e negócios jurídicos processuais, ela é uma excelente oportunidade para regularização com menos ônus para os contribuintes. Inclusive, esses precatórios geralmente são adquiridos com algum deságio, né, em razão do interesse dos credores desses precatórios de cederem esses precatórios para terceiros, para receberem de imediato um valor que não tem uma perspectiva de recebimento rápido, né? Então é uma boa oportunidade e deve ser analisada dentro de um plano de regularização tributária da empresa. Outro ponto interessante que eu gostaria de mencionar é que existe no âmbito da Receita o que nós chamamos de compensação cruzada. A possibilidade de utilização de créditos relativos a contribuições previdenciárias para quitação de outros tributos administrados pela Receita Federal e vice-versa. Ocorre que a Receita Federal, que hoje cuida da arrecadação, inclusive de contribuições previdenciárias, ela limita a utilização dessa compensação cruzada, proibindo a sua utilização em relação a créditos previdenciários anteriores à instituição do E-Social, que é um sistema da Receita Federal que veio automatizar essa cobrança e aí estabelecendo um link de conexão com o seu sistema anterior de arrecadação que possibilita o encontro de contas. Essa lei, ela estabelece algumas restrições à compensação, principalmente a créditos anteriores que não têm um lastro em processos judiciais. Mas a Receita Federal vem estabelecendo sistematicamente uma limitação, uma interpretação restritiva desse dispositivo legal, o artigo 26A da lei que veio estabelecer essa possibilidade de compensação, agora não me recordo, mas depois a gente coloca ali no histórico do programa. Essa lei ela veio criar uma limitação justamente pela dificuldade de cruzamento de créditos anteriores à instituição do E-Social, né? Mas quando ele se refere a período de apuração, ele não limitou a utilização de débitos, de créditos oriundos de recolhimentos indevidos anteriores ao E-Social, que tenham sido reconhecidos como ilegítimos e passíveis de compensação posteriores à sua instituição, em decisões transitadas em julgado, já na égide do E-Social. Isso você analisa pela própria exposição de motivo e pelos debates no legislativo sobre a matéria, porque isso veio justamente no momento em que o governo fez a primeira limitação à desoneração de folha de pagamento que nós tanto discutimos hoje em dia. Quer dizer, já foi muito mais ampla a lista de empresas que poderiam utilizar a desoneração de folha de pagamento. Na primeira restrição, até em razão da restrição, foi estabelecida a possibilidade de compensação cruzada para justamente possibilitar um alívio dos contribuintes que estavam numa situação de desoneração e iam passar por uma situação de nova oneração sobre a folha de pagamento. Então, na verdade, o artigo 26A ele não limitou a utilização em relação a esses créditos judiciais constituídos com trânsito em julgado posteriormente ao E-Social. Ele veio aumentar, mas a Receita aplica um entendimento restritivo, o Judiciário ainda fazendo uma leitura sem observância dessas exposições de motivos, do contexto em que isso foi criado, também vem restringindo. Existe até um posicionamento, hoje mais ou menos pacificado no Superior Tribunal de Justiça, quanto à validade dessa restrição, mas eu tenho um artigo interessante no Migalhas, chama-se Novo Olhar sobre a Compensação Cruzada, onde eu analiso bastante detidamente esse assunto e menciono que a compensação cruzada deveria ser permitida para créditos judiciais com trânsito julgado posteriormente à instituição do E-Social. E essa é só uma entre inúmeras questões de limitação de compensação tributária que hoje vem sendo acelerada pelo governo, infelizmente, anulando um pouco, vamos dizer, não só a equidade, mas a utilidade desse instrumento para a própria administração.
Quer dizer, é muito melhor fazer um encontro de contas e não ter desembolso de dinheiro de nenhuma das partes do que você, cada um cobra o seu, recebe em dinheiro, paga, inclui em orçamento, precatório, que nós tivemos aí uma discussão séria sobre limitação e postergação de pagamentos que o Supremo declarou inconstitucional, então, a pedido até da própria AGU, do próprio governo. Então, quer dizer, o governo, por um lado, ele sustentou a inconstitucionalidade e obteve a inconstitucionalidade correta de postergação de pagamento de precatórios, das suas obrigações. E, por outro lado, ele coloca uma série de limitações para pagamento mediante compensação, que me parece incoerente, viola a boa-fé objetiva também desse instituto. Falando um pouco mais especificamente sobre a compensação no âmbito federal, a gente já falou um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a base normativa e se tem alguma especificidade relacionada à compensação no âmbito federal. Tá ótimo. A compensação no âmbito federal, primeiro ela foi regulamentada por uma lei de 91, 8383, artigo 66. Quem é um pouco mais veterano lembra bem. Na verdade, o sistema de compensação era super complicado porque você fazia o pedido de restituição, daí tinha que fazer um pedido de compensação. Depois de deferido o pedido de restituição, você poderia apresentar os seus pedidos de compensação. Então, as empresas ficavam esperando eternamente, né? Existia uma previsão normativa infralegal mesmo da Receita Federal, no sentido de que, efetuado o pedido de restituição, ele não analisado em 30 dias, o contribuinte poderia transmitir as declarações, os seus pedidos de compensação, e não lhe poderia ser negada a certidão de regularidade fiscal positiva com a negativa. Isso deu muito pano para manga, muito mandado de segurança foi feito nessa época para obtenção de CND. Finalmente, o governo, em 2002, mudou a legislação, medida provisória 66, que resultou na alteração do artigo 74 da 9.430, que é o artigo que regula a compensação no âmbito federal, e onde é estabelecido o efeito extintivo pela declaração de compensação sob condição resolutória. Se houver indeferimento, existe um processo administrativo regulado, se reputa, se faz a remissão ao decreto que cuida do processo administrativo federal, que estabelece defesas, recursos, efeito suspensivo até o final dessa discussão no âmbito administrativo da compensação. Mas a lei, ela até prevendo que muitos contribuintes pudessem fazer uma compensação de forma irregular, contando com a possibilidade de recursos com a suspensão da exigibilidade. Então, assim, uma coisa errada teria uma perpetuação por muito tempo até que aquilo fosse definitivamente constituído. Criou hipóteses em que a lei considera que a declaração não foi efetuada. Então, consideração, ele reputa a informação de declaração não efetuada. Então, o crédito não foi declarado. Então, ele diz o que aconteceu não aconteceu. É até uma coisa estranha. Então, tem hipóteses que são razoáveis, conforme compensação de título público. Quer dizer, isso não é crédito tributário, não pode ser objeto de compensação, pelo menos não dessa forma. Mas ele vem alargando essas hipóteses com o tempo. Há alguns anos proibiu a compensação de estimativas do RPJ e da CSL dentro do lucro real, que já foi um baque para determinadas empresas, né, que vem aí a impossibilidade de compensação dessa despesa mensal. Essa limitação foi considerada legítima. Na verdade, não teve nem muita discussão, porque ela se encontrou dentro dos limites que a lei podia estabelecer, só uma discussão quanto à anterioridade da norma, naquele primeiro ano em que surgiu, mas ele vem alargando essas hipóteses, estabelecendo mais recentemente até a necessária dilatação no tempo de compensações de créditos acima de 10 milhões, que foi uma questão que nós analisamos em limitações às compensações, inconstitucionalidades, um outro podcast nosso. Uhum. E Marcelo, eu queria que você analisasse, na sua visão, qual que é a importância dos contadores, das empresas observarem o cruzamento de informação relativo aos créditos compensáveis nas DCTFs, ECFs? É importantíssimo, Luciana.
Porque, ó, vamos partir assim do primeiro ponto. Hoje, quando você faz uma declaração de compensação, o débito que você está indicando nessa declaração é considerado uma confissão de dívida. Tá? Então, quando a Receita for fazer a análise daquele processo de compensação, se não houver o correto enquadramento e cruzamento de informações, aquele valor efetivamente não precisa ser nem objeto de lançamento. Como é uma confissão de dívida, ele já vai direto para a inscrição em dívida ativa. Ele não passa por um processo de lançamento porque ele é auto-lançado pelo contribuinte. Tá? Então, não há autuação nesses casos, né? Agora, nesse processo de verificação da Receita Federal, como eu disse, você pode ter algum problema, algum erro de cruzamento de informações. Nesse caso, a Receita Federal vai intimar o contribuinte. Primeiro, ele tem a oportunidade de fazer uma regularização, fazer uma correção, e se não fizer, aquela compensação vai ser indeferida. Como o Perisson já adiantou, do indeferimento da compensação ainda cabe um recurso com efeito suspensivo, que é a manifestação de inconformidade. Depois, dependendo do valor envolvido, já cabe até recurso para o Conselho de Contribuintes, o recurso voluntário. Terminando a discussão administrativa, ainda também cabe a discussão da questão diretamente no Poder Judiciário, não termina nunca no administrativo. Mas é importante, de qualquer forma, mesmo que ela perca o prazo, que ela vai discutir, que, claro, dentro dos prazos de declaração, que ela consiga fazer a retificação desses documentos, é importante que ela faça. Porque você vai poder fazer, mesmo no judiciário ou no administrativo, a prova da materialidade desse crédito, até porque a administração está vinculada ao princípio da verdade material, da verdade real. Então, você vai poder fazer essa prova, mas se você já fizer essa retificação adequada, você vai ter muito mais oportunidade de você ter, com base até no princípio da verdade material, para atingimento desse princípio, uma decisão administrativa, por exemplo, reconhecendo o crédito. Vai facilitar muito o seu processo de comprovação. E isso mesmo se você levar isso para a esfera judicial, como você vai poder fazer prova por perícia contábil, vai poder fazer tudo o que você quiser para poder comprovar a materialidade do crédito. Mas se você resolve isso já na esfera administrativa, isso é um ganho enorme para o contribuinte. Sobre o que o Marcelo colocou, lembrando um caso que nós vivenciamos, em que houve um indeferimento de compensações porque no cruzamento de informações declaradas nas DCTFs, né, periódicas e provisórias, e na ECF, escrituração contábil fiscal digital, houve um cruzamento e uma divergência. Aí é muito curioso, porque a Receita Federal, diante de divergência, ela nunca considera o valor maior, né? Ela considera sempre o valor menor. Então, mesmo que ela tenha um crédito ali na declaração definitiva, na ECF, ele vai considerar a informação anterior da DCTF, não homologou as compensações administrativas, o contribuinte foi intimado eletronicamente, né, na caixa postal, não viu, perdeu o prazo de manifestação de inconformidade e nos procurou depois que recebeu a notificação de cobrança. Os débitos compensados estavam sendo cobrados, a despeito da Receita ter a informação no seu sistema de que havia um crédito lá compensável. Então, nessa situação, nós fizemos um misto de processo judicial com administrativo. Como não se tinha mais prazo para manifestação de inconformidade com efeito suspensivo, nós orientamos o cliente a fazer um pedido de revisão de ofício, quer dizer, que a administração, diante de um erro, né, dessa natureza formal, mas da comprovação da materialidade do crédito, até por conta da retificação das declarações, ou mesmo que o prazo de retificação tenha passado,
ela pode e deve fazer a revisão de ofício até para evitar a oneração da União Federal com sucumbência indevida, né, diante de uma coisa que podia ser resolvida diante do princípio, né, da cooperação entre contribuinte e fisco. Muito bem, esse pedido de revisão não andava, então nós fizemos um mandado de segurança para forçar essa análise. E foi justamente essa provocação no processo judicial. Quer dizer, o juiz, a matéria de compensação sempre é complicada no judiciário, porque você tem que fazer uma prova que seja apreciável de cara pelo magistrado. Muitas vezes isso não é possível ou fica muito complicado para fins de apreciação no pedido de liminar. Então, dito e feito, o juiz postergou a análise para depois da vinda das informações da autoridade. Quando então ela vai ter o elemento do que o contribuinte alega como sendo o fundamento do seu direito com aquilo que a Fazenda possa falar. Uhum. A administração, diante dessa provocação, aí ela deu seguimento mais célere para os pedidos de revisão de ofício, se resolveu a situação, se existiu do mandado de segurança antissentença e tudo foi esquecido e o encontro de contas aconteceu sem sucumbência da União, sem maior oneração do contribuinte. Agora, voltando um pouco na questão da limitação, né, do direito de compensação, especificamente falando sobre créditos reconhecidos judicialmente. Você podia comentar um pouco quais são as limitações mais importantes nesse sentido? Olha, são três que eu acho relevante de mencionar. Uhum. Primeiro, a compensação cruzada, que eu já mencionei. A compensação cruzada seria um instrumento incrível de incremento econômico para as empresas e para a economia como um todo, porque existe uma série de empresas com créditos enormes de PIS e COFINS sobre ICMS que não foram utilizados na sua integralidade, até por conta da redução do ritmo econômico determinado pela pandemia. Uhum. Certo? E que poderiam, e que não têm, a verdade, débitos compensáveis e montante suficiente para aproveitar rapidamente os seus créditos. Né? Então, se a possibilidade, se fosse aceito pela Receita Federal a compensação com tributos devidos sobre a folha de pagamento, a União recebe a sua receita primária, contribuinte consegue administrar sua carga tributária de forma mais eficiente e eficaz, com incremento e ganho para a sociedade como um todo. Mas foi colocada essa limitação de forma indevida, uma interpretação restritiva do artigo 26A, da lei que eu não me lembro o número, depois a gente vai fazer constar aqui no histórico do podcast. Com base nessa interpretação restritiva, então, se faz essa limitação que, no meu sentir, é indevida. A segunda limitação em relação a créditos judiciais é a limitação a 5 anos da possibilidade de compensação a contar do trânsito em julgado. Isso viola a coisa julgada, viola a razoabilidade, boa-fé, objetiva, e contraria o próprio espírito da reforma tributária, de não neutralidade tributária. Poxa, neutralidade tributária só vai acontecer quando o governo pagar o que deve, e a emenda constitucional que estabelecia uma postergação de precatórios foi declarada inconstitucional justamente porque o governo não pode estender o seu prazo. Então, essa limitação me parece totalmente indevida. Uhum. E por último, a limitação em relação ao fluxo de caixa, né? A União Federal impõe aí um cronograma para os créditos acima de 10 milhões, meu sentir viola uma série de princípios constitucionais, isonomia, inclusive, não posso estabelecer um tratamento diferenciado por quem tem mais créditos ou menos créditos. Os dois, proporcionalmente e dentro das suas realidades, se encontram dentro da mesma situação jurídica, né? E possuem coisas julgadas que lhe asseguram a recuperação de imediato mediante
esse modelo. Não podem ser restringidas e ter um fluxo de caixa mais alargado, porque a União Federal alega uma suposta imprevisibilidade, quando não é verdade. A partir da habilitação administrativa do crédito judicial, a União é obrigada a mencionar isso nos seus dispêndios, senão viola a lei de responsabilidade fiscal. Então, é isso que eu gostaria de observar. Marcelo, agora pegando uma das limitações que o Pearson falou, foi justamente essa limitação depois de 5 anos. Né? Então, como é que os contadores e as empresas devem proceder em relação a essa limitação? Eu acho que essa limitação que hoje está mais em voga, né? E eu acho a mais absurda também, como o Pearson falou, porque fere a coisa julgada. Mas, assim, não há outro caminho para as empresas, os contadores, senão buscar o judiciário. O judiciário precisa intervir mediante ação judicial, em geral, mandado de segurança, para se pedir uma liminar, se obtendo essa liminar para você que afaste a limitação e autorize a continuidade dessas compensações até o esgotamento do crédito. E se obtendo, de fato, essa liminar, o contribuinte vai conseguir proceder com essa compensação. E como é na prática que isso acontece? Eu vou falar porque a gente teve uma situação também no nosso escritório há pouco tempo que envolveu uma situação idêntica. O sistema ele é automático, então você, quando deu 5 anos, quando você indica o trânsito em julgado, se está ultrapassado 5 anos, você não consegue fazer um encaminhamento eletrônico da Perdecomp. Então, você obtendo essa liminar, você só vai ter um caminho, que é fazer o protocolo por via de abertura de processo administrativo eletrônico no ECAC da Receita Federal, por meio de um formulário próprio em papel, que vai ser digitalizado com todos os dados da compensação, a justificativa do motivo da impossibilidade de apresentação de Perdecomp e a prova, né, que seria a própria liminar e a prova de que você não conseguiu encaminhar pela Perdecomp por uma limitação sistêmica. E isso vai aberto um processo administrativo e a compensação é processada dessa forma. Nesse caso, o que aconteceu? Como também para a Receita Federal é muito mais difícil você ter o acompanhamento dos processos administrativos do que um sistema eletrônico automatizado, a própria Receita Federal veio e fez uma alteração no sistema e intimou o contribuinte que a partir daquele momento ele implementou a decisão judicial liberando o sistema da Perdecomp para ele. Então, é possível que posteriormente à apresentação dessas primeiras declarações o contribuinte volte a conseguir realizar esse encaminhamento eletrônico, que é muito mais prático, mais coerente, né? Só uma coisa que é engraçada, essa limitação, ela constava de resoluções de consulta da Receita Federal. Ela não consta em nenhuma lei, nem instrução normativa. Eu acho que foi prevista assim numa instrução normativa e depois teve uma resolução de consulta que ratificou o entendimento da Receita quanto a esse prazo máximo para transmissão das compensações de créditos judiciais. Mas durante um determinado tempo, essa restrição sistêmica ela sumiu. Os contribuintes transmitiam normalmente, depois de 5 anos do trânsito em julgado, até porque a lei que estabeleceu o fluxo de caixa maior, né, de utilização no máximo 1,60 avos por mês para créditos acima de 10 milhões, ela fixou como obrigatória a transmissão da primeira declaração de compensação no prazo de 5 anos do trânsito em julgado. Quer dizer, a exigência de 5 anos se reportou na medida provisória e depois convertida em lei somente em relação à primeira transmissão, mas não colocou data limite para o exaurimento dos créditos. A partir daquele momento, até muita gente escreveu o artigo, bom, pelo menos essa medida teve uma coisa de bom, afastou aquele entendimento da Receita Federal. E por algum tempo tivemos essa tranquilidade, aí de repente os clientes começam a ligar, falam, não consegui transmitir a declaração, não consegui transmitir. Isso se multiplicou, tem diversas medidas judiciais e decisões favoráveis afastando essa limitação. Bom, realmente é um assunto que tem muitas nuances, né? E a gente espera que fique cada vez mais claro, entrando inclusive
com a implementação da reforma tributária, porque, na verdade, os dois, tanto o contribuinte quanto o fisco, têm interesse, né? Do lado do contribuinte, ele quer utilizar os seus créditos, né? Que são legítimos, e do lado do fisco, como o Perisson falou, ele quer ter essa moeda forte, né? Mas a gente espera que esse assunto se torne mais claro tanto para fisco quanto contribuinte, né? E eu agradeço vocês pela discussão, né? Que é um assunto bem importante. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana. Eu gostei do seu otimismo. Eu realmente não tenho a menor expectativa de que isso vá melhorar. Ao contrário, as restrições parece que surgem novamente a cada dia, o que me parece totalmente indevido, porque o governo tem que pagar as suas contas, assim como nós, simples mortais. Obrigada, Perisson. Obrigada, Marcelo. E esse foi o TribuContCast, Tributário para Contadores. Acompanhe os assuntos tributários no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!